me achava mó legal. Queria ser uma unanimidade. Eu quis provar minha virilidade. Rasga os céus e desce. Aqui nós estamos em Ouro Preto, Minas Gerais, e tá caindo uma chuva, só Deus, só Ele mesmo para fazer essas coisas. Que seja uma chuva de ressignificação nas nossas vidas. Boa noite a todos vocês que estão entrando aqui. Aproveitem também para convidar mais pessoas. A gente está iniciando nossa live agora, falar sobre machismo estrutural, passos para desconstruir. E se você está por aqui, já pode ir enviando o aviãozinho para mais pessoas estarem conectadas aqui com a gente, né? Vamos compartilhar desse assunto aí, para a gente desconstruir algumas coisas que infelizmente agravam muito as condições nossas em sociedade de forma negativa. Então vamos lá, falar sobre machismo estrutural. E deixa aqui também nos comentários, né, se por acaso você sabe o que é machismo estrutural, para a gente iniciar aqui a live aqui interagindo com vocês. Meu nome é Jacilene Arruda, eu sou terapeuta, sou turismóloga, né, também escritora, astróloga, um bocado de coisa aí que, né, a gente está aí na nossa vivência terrena, mas a gente está sempre aprendendo. Iná tá por aqui, Iná, grande Iná. Fuscotecarpe também tá por aqui. Amém, chuva é uma bênção, com certeza, né? Ela que tá abrindo aí o mês de fevereiro, que venha com todo vapor, né, na nossa vida, cheia de luz, muita luz sobre a nossa vida. Rosen tá por aqui também. E o sol tá em aquário, hein? Sol em aquário, né? Dando aquela balançada em todo mundo, né? Sol em aquário, Plutão também em aquário, não, tá na época de transformação. Vamos transformar o mundo, a sociedade, a coletividade. O que precisar daqui para frente ser desconstruído, vai ser desconstruído. Sem querer ou não querendo, vai ser desconstruído, né? Porque a força do bem é bem maior. E vamos juntos aqui, hein? Estejam conectados com a gente nessa força da luz. Iná, né? Beijo também para você. E vamos chamando mais gente também para participar dessa nossa live aqui. Nós que estamos com o projeto, né? A Deus está vendo tudo, com certeza. Mãe Gaia, né? Planeta Terra está aqui dizendo, por favor, seres humanos, cuidem do nosso meio ambiente. Eu não sei se vocês perceberam na região de vocês também, se que tá por acaso, né, nesse clima, uma hora chove, outra hora já faz sol. Então isso é o planeta dando os sinais já que ele está sofrendo, e realmente a gente está chegando já nos fins dos tempos, literalmente, né? Então vamos cuidar enquanto estamos vivos, né? Vamos cuidar, transformar nossa mente, deixar nossa mente expandir, dar abertura para isso acontecer, né? Então vamos falar sobre machismo estrutural. E nós que estamos com o nosso projeto das mulheres, empoderamento feminino, saúde mental e também no contexto de direitos da mulher. E hoje, que é 1 de fevereiro, a gente não tinha, entre aspas, nem planejado ainda acontecer justamente hoje, mas hoje é aniversário da Maria da Penha. E eu descobri que ela é do signo de Aquário. E o signo de Aquário é um signo realmente de revolução, revoluções do contexto da coletividade, né? Eu que sou do signo de Leão, então meio que abracei o meu oposto complementar e disse, venha cá, querido, venha. Gente, é assim que a gente deve fazer na nossa vida, né? Eu que estudo astrologia, então Leão tem essa questão do ego e tal. E quando você usa o ego, a sua individualidade, o seu eu, em favor de um benefício maior, ou seja, o signo de Aquário, no caso você vai buscar o seu oposto complementar, a gente consegue unir isso e ganhar mais potencialidade nas nossas ações, naquilo que a gente quer fazer. Então descubra qual o seu signo, se você ainda não sabe, e descubra qual é o oposto complementar, né? Que é uma das curas aí que acontece também na nossa vida, né? Para quem acredita em astrologia, essa é a jogada. Sou J. Paixão de Ribeirão Preto. Muito bem, seja bem-vindo, né? Projeto meu, incentivo à leitura. Parabéns. Biblioteca ambulante em Fusca. Muito bom. A leitura é algo maravilhoso, né? Algo que abre a nossa mente. E a gente que está com um projeto também, uma antologia lusófona com pessoal lá de Moçambique e Angola também. E regiões aqui do Brasil, né? Antologia.
Clisma, Glande Clisma, tá por aqui também, né? Vamos iniciando aqui a nossa live. Fica até o final, galera. Fica até o final, tá? A gente vai fazer uma oração aqui que eu acho muito importante, né? Porque a gente vai lidar com temas muito profundos e temas também para curar, né? Porque hoje é quinta-feira, hoje é o dia do raio verde de cura. Então, se você tá aqui, você quiser de fato ser curado, permite-se vivenciar o processo. E chame mais pessoas também para vivenciar esse processo junto aqui, né? Então vamos lá. Então a gente vai fazer uma oração. Eu acredito que você saiba dessa oração, né? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Amém. Então, essa live iluminada aqui pelo Santo Espírito de Deus, né, poderoso Jesus Cristo, maravilhoso, que redime os nossos pecados. E a partir do momento que a gente aceita Ele, a gente se abre para essa nova vida. A gente voa como uma águia plena, né, lá nos céus e alcança esse horizonte aí, onde a gente tem uma nova visão sobre o que é a vida. A gente sai de olhar para baixo e a gente começa a olhar para cima, para o alto. Porque uma águia, quando ela está lá em cima, ela tem a visão de tudo, de todas as coisas. Então, o que estava fechado, o que estava no quadrado, numa mente fechada, a gente expande isso para o infinito. E isso é o novo na nossa vida. Isso é você pensar fora da caixa. Pensar fora da nossa caixinha que a gente tem de coisas antigas, de sentimentos velhos, por exemplo, de questões que estão lá no nosso inconsciente, nosso subconsciente, que a gente guarda e que nem serve. Na verdade, só serve para a gente gerar preconceito dentro da sociedade, gerar atritos, brigas e coisas que a gente pode estar vivendo em comunhão, em relações de igualdade dentro da sociedade. Então, vamos lá, né? O que é machismo estrutural? Digamos que se a gente for olhar do ponto de vista, né, tudo tem aquela questão, dessa questão do machismo nasce desde a história de Adão e Eva, né, no paraíso, Adão e Eva no paraíso, onde Eva veio de Adão, e daí veio, no caso da mulher, já vem com o estereótipo de menor que o homem, né? Já começa daí. Não que eu esteja confrontando a Deus, mas eu estou falando no sentido da gente começar a observar de onde veio esse paradigma da mulher ser menor que o homem dentro da sociedade. Então já vi uma coisa arraigada aí desse passado. Então, passado o tempo dessa questão do pecado de Adão e Eva, eu gostaria também de falar sobre outra situação que eu estava buscando algumas coisas na Bíblia e estava falando assim, né? A mulher sábia edifica a sua casa, né? Mas com as próprias mãos a insensata derruba a sua. Aí eu fiquei pensando assim, por que isso não pode ser aplicado também ao homem? E a gente partir do ponto de vista de que às vezes a mulher ela fica taxada mesmo como você é a responsável, a culpa é sua. E o homem se isenta de toda a culpa que ele tem na vida e coloca tudo na mulher, a mulher que é a louca, a mulher que é a chata, né? Então é isso que precisa ser mudado dentro da sociedade, até para nossa própria saúde mental, até para a própria saúde mental de outras pessoas também. Então, eu resolvi colocar assim, o homem sábio edifica a sua casa, até porque tem aquela questão da Bíblia que fala sobre Pedro, né? Que Pedro é a pedra, né, onde Jesus de fato faz a sua edificação. E a gente tem aí esse contexto de Jesus. Jesus é o centro da nossa vida, é o centro do nosso coração. Ele é a libertação do nosso pensamento e da nossa alma. Mas com as próprias mãos o insensato derruba a sua. E com isso eu gostaria de falar também que a mulher, ela não é um centro de reabilitação, né? Muitas vezes o homem pensa assim, eu quero uma mãe.
Eu quero uma mãe. Gente, o papel tá trocado. Você não tem que querer uma mãe. Você tem que querer uma mulher, uma parceira para estar do seu lado. Você não tem que querer, por exemplo, uma psicóloga, né? Uma psicóloga ou uma mãe. Não, você tem que ter uma parceira para estar do seu lado, nos bons, nos maus momentos. E vocês vão juntos aí em relação de parceria. E não que ela precise ser sua mãe, né? Então, mulher não é centro de reabilitação, ou seja, se você é homem, tem os seus defeitos, procure se aprimorar, procure cuidar de você, olhe de dentro, né, para depois olhar para fora. Por exemplo, olhe as suas qualidades, olhe o que você tem de defeito também. E isso se aplica a todas as pessoas aqui, independente de sexo, homem, mulher, independente de sexo, né? Olhe para dentro primeiro, para depois olhar para fora, para depois querer encontrar um relacionamento saudável, por exemplo. Né? Então, quem tiver questões por resolver, resolva, né? Mas mulher não é centro de reabilitação. E não é obrigada a nada também, né? Muitas vezes, mulher tem que isso, mulher tem aquilo, mulher pode isso, mulher não pode aquilo. Gente, tá mais que na hora de a gente começar a ter uma nova visão da vida, né? Sendo que essa questão do machismo estrutural, ele nasce junto, né, com essa questão da masculinidade tóxica. O que é masculinidade tóxica? É quando você é do sexo masculino e por você ser do sexo masculino e você ter esse machismo estrutural, esse machismo que vem de outras gerações, o seu pai, o seu avô, o seu bisavô, aí você carrega isso dentro de você como exemplo, ou seja, o seu pai batia na sua mãe, o seu pai espancava sua mãe, o pai do seu pai também fazia isso com a sua bisavó. Enfim, quando a gente pega essa linhagem familiar e paterna e você toma esse exemplo de pai que agride, esse pai que agride verbal e física a sua esposa, a sua companheira, e você toma isso como exemplo, você segue à frente achando que esse é o padrão que você tem que seguir, isso é masculinidade tóxica. Tóxico é tudo aquilo que prejudica a mim, a você, a qualquer pessoa. Então, a partir do momento que você tem essa libertação, você não somente quebra esse padrão, né, rompe esse cordão aí de dor e de sofrimento, e você não agride, nem física, nem verbal, a sua parceira, né? E também você ensina para os seus filhos, se acaso você tiver filhos, que isso não é certo, que isso não é correto. Né? E dentro desse mesmo tema a gente vai debater também outros assuntos. E vocês podem deixar aqui também seus comentários, suas perguntas. Luiz Pisani também está por aqui, Douglas, né? Sejam bem-vindos aqui. Boa noite a todos. E a gente vai conversando aqui com vocês, né? E a gente vai ter também participação especial no decorrer da nossa live aqui, tá bem, gente? A gente vai falar sobre experiências e também sobre posicionamento. Então, vamos lá. Eu já apresentei para vocês qual é o nosso projeto, né, de empoderamento feminino, essa questão de conscientização dos homens, né? Então, o que é o machismo estrutural, que tem também a ver, por exemplo, quando a gente cita a questão essas palavras, às vezes, aparece de um contexto tão de outro planeta, né? Às vezes a gente pensa, quando a gente chama alguém de machista, você é machista, a pessoa, eu sou machista. Às vezes a gente tem que até se perguntar, por que a pessoa está se doendo? Por que será que está doendo nela ser chamada de machista? O que é que tem aí que precisa ser curado, né? A gente tem que até que se perguntar por que essa palavra é tão aversiva. Inclusive, outra palavra também, misoginia, né, que significa no dicionário aversão a mulheres. Por que será que eu tenho essa aversão a mulheres? O que é no feminino que eu preciso curar? Porque cada pessoa, eu, você, nós temos o nosso lado masculino e o nosso lado feminino, igual o planeta, né? O planeta é yin e yang, né? E tem essas questões aí, por exemplo, da nossa natureza, da nossa própria natureza. E dentro desse mesmo contexto, quando a gente observa a questão da astrologia, por exemplo, muitas pessoas, elas pendem mais para o yin ou pendem mais para o yang, ou isso está em equilíbrio, e isso é masculino e feminino. Ou seja, dentro da sociedade a gente tem diferentes personalidades.
Só que quando a gente toma essa consciência que a gente tem uma determinada personalidade, a gente começa a lidar melhor com ela, para que isso não afete a sociedade no contexto geral, né? Então, como que a gente faz para desconstruir essas coisas que acabam prejudicando dentro da sociedade, né? Fica a pergunta, de que forma? E a Iná tá por aqui comentando, Beatriz. Antigamente a mulher tinha que ser quieta e hoje se reflete quando a mulher. Exatamente, né? Então até por muito tempo isso dentro da minha cabeça soava do seguinte, a minha mãe, né? Eu venho de um lugar que é, digamos, interior, onde as pessoas são criadas para, assim, as mulheres, né? Casar e ter filhos, tecnicamente falando, né? E isso na cabeça da minha mãe estava muito arraigado também, né? A gente vê essa questão das pessoas que têm uma geração mais antiga, por exemplo, 50 para trás, às vezes elas têm essa coisa na cabeça de, por exemplo, algumas pessoas, é claro, né, ou a maioria delas, a mulher casar e ter filhos, cuidar da casa, e acabam colocando essa mesma ideia nos filhos. Então, por muito tempo também a minha mãe, ela fazia isso comigo, gente. Então, eu era adolescente, a minha mãe casar e ter filhos. Eu, caraca, meu... Eu odiava, tipo, eu era rebelde pra caramba, nossa, eu era muito rebelde. E engraçado, quando eu fiz o meu mapa astrológico lá no futuro, né, lá no futuro, digo, há uns anos atrás aí eu descobri que, por conta dessa minha rebeldia, dessa questão lá do meu mapa astrológico, já quando a gente vem pro planeta, a gente já vem com a missão. Aí eu vi, então tá explicado, né, eu acabei saindo fora de casa logo, né, eu saí, fui estudar e tal. E eu já queria isso dentro de mim. Eu era uma pessoa que era cientista, eu ficava olhando o universo, as coisas, querendo entender assim na minha mente e tal. E a minha mãe, você tem que aprender a fazer comida, eu. Então, né? Então, logo desde cedo, já fui desconstruindo isso na minha própria mente, assim, apesar do contexto, assim, eu já tinha outras ideias pra minha vida. E daí o tempo passou, né? E a gente começa uma nova vida, graças a Deus, e vai quebrando os paradigmas. É como eu falei pra vocês, a qualquer momento a gente pode quebrar esse ciclo das coisas que não servem mais na nossa árvore genealógica, por exemplo, padrões de repetição foi ótimo, né? Assim, coisas que vinham se repetindo no decorrer do tempo, como eu falei pra você, essa questão da violência dentro de casa, essa questão de, mulher não pode isso, mulher não pode aquilo, homem tem que ser assim, homem tem que ser assado. Não, a gente pode romper isso a qualquer momento. Tá aqui, ó, na nossa mão, tá dentro de nós esse poder. Pedro de Lisboa, tá por aqui, Carice. Quando pedem pra mulher ter que falar baixo, se elevar um pouco a voz, já diz que a mulher está brigando. Exatamente, né? Então, e sobre essas questões também, tem muitos paradigmas relacionados aos homens, por exemplo, né? Que eu até ouvi relatos de algumas pessoas que falavam que chegaram a apanhar se cruzasse as pernas. Se o homem, né, o filho, assim, cruzasse as pernas, o pai dizia que ia bater nele, porque ele estava cruzando as pernas, isso era coisa de mulher. E hoje em dia a gente vê que, graças a Deus, algumas dessas coisas mudaram, né? Mas outras ainda continuam muito no subconsciente e no inconsciente das pessoas, né? Pois é. É preciso soltar aí esse cadeado, né? Se libertar realmente desses grilhões. E o segundo dia, cara, ele fala sobre isso, sobre a questão de liberdade, de independência, né? De abraçar o novo. E esse é o momento. Isso tem que acontecer. E isso vai acontecer. Independente de qualquer coisa, mas enfim. E a gente está vivenciando a passagem de uma lua cheia para uma lua minguante. Então tá o momento exato da gente desconstruir esses velhos paradigmas aí que chocam a sociedade, que machucam as pessoas, né? E a gente vai falar sobre aspectos também relacionados à desigualdade salarial. Nós sabemos que as mulheres são afetadas por isso. Desigualdade salarial. Também questões relacionadas a postos de poder. Se você olhar, por exemplo, na política, observe quantas mulheres que a gente vê naquelas mesas de reunião. Observe em algumas palestras. Quantas mulheres que você vê naquela bancada. Observe no contexto, em alguns outros contextos também.
Quantas mulheres que você vê em postos de poder, né? Por que será? O que está acontecendo? O que se passa na cabeça das pessoas? Por que isso ainda acontece? Né? E trazer para dentro desses postos de poder também, como a gente estava até falando anteriormente, lá em Recife, teve a Soro... Deixa eu lembrar o nome dela, vou lembrar. Eu vou procurar aqui na internet para falar para vocês. Mas outro dia eu estava postando que ela foi uma das líderes lá da OAB de Pernambuco. E antes era chamado o Clube do Bolinha, né? Porque só tinha homem lá. E ela falou, não, aqui vai ter mulher sim. E ela foi a primeira. E daí ela começou a trazer mais mulheres ali para aquela bancada da OAB, né? Da OAB de Pernambuco. E isso se aplica também a outras regiões. Então é preciso desconstruir para construir algo mais justo, algo mais igualitário. É necessário. E trazer para esses mesmos ambientes uma convivência harmônica, de respeito, né? É preciso respeitar o outro ser humano que está ao seu lado, independente do sexo dele, né? Independente disso. É uma escolha. Nós somos livres. Ou pelo menos deveríamos ser livres, né? Então, geralmente, homens com idade entre 40 anos ou mais que isso têm essa mentalidade mais fechada, né? De, mulher, preconceito contra a mulher, nos postos de poder, desigualdade salarial, falta de respeito, dentre outras questões, daquele velho paradigma de achar que a mulher tem que ser inferior a ele, tem que ser submissa a ele, né? Então, é preciso desconstruir tudo isso nessas mentalidades. E falando desse contexto também, a gente cita a questão do assédio moral também no próprio ambiente de trabalho, dentre outros ambientes também que a mulher acaba sofrendo. Assédio sexual também, infelizmente, né? Situações que não são boas, que não são nada boas. E nada como ainda tem que resistir a essa desconstrução por medo ou outras razões, né? E eu lembro até o caso de uma pessoa que me relatou, né, que a pessoa estava dizendo assim, eu sou professor de tal instituição da área de direito. Essa era a conversa anterior. Aí, de repente, essa pessoa foi tirar, né, depois de ter tomado uns álcools lá, foi tirar foto ao lado de uma menina, e daí a mão dele já estava meio que boba na cintura da pessoa. Como assim, uai? Né? Tem algo estranho aí. Aí depois que a menina foi perguntar a essa pessoa, né? Essa pessoa que seria um profissional de direito, pelo menos. Aí ele falou que... não sou. Quando a pessoa perguntou, né? De que área você é? Aí ele meio que desdisse, né? Aquilo que tinha falado. Foi. Aí por aí a gente tira algumas conclusões, né? Da hipocrisia, né? Porque uma pessoa que é para defender os direitos, porque a gente, quando tem a área de direito, e direito ele aborda várias situações que são específicas. E tem também esse contexto de direito da mulher, de respeito. Infelizmente, muitas mulheres passam por isso ainda dentro da sociedade. São coisas pequenas, mas que quando somadas, pequenas entre aspas, né? E a Ina tá comentando aqui, Douglas também falta de respeito, pois é. Então, dentro desses mesmos contextos que eu tô falando aqui com vocês, né? Eu vou citar até algumas frases que, infelizmente, circulam ainda dentro aí da sociedade, da velha sociedade. E eu quero saber de vocês aqui, se, por exemplo, alguma delas já fez ou fez parte do repertório de vocês, ou de alguém que vocês conhecem, como, por exemplo, macho que é macho come carne, macho que é macho bebe, macho que é macho não faz serviço de casa, você é bichinha, mano, vai lá, né? Ou seja, vai lá, assedia a menina, vai lá, você é bobo, você é besta, vai lá, uai. Macho que é macho não chora. Se por acaso algum de vocês já ouviu esses comentários ou chegou a fazer algum desses comentários,
Porque, por exemplo, eu me posicionando enquanto mulher, eu fico totalmente, né, contra todas essas coisas que eu estou vendo aqui. Todas essas coisas que eu estou lendo, né, pra vocês. Porque eu acredito que, além de tudo, nós somos seres humanos. Independente da nossa sexualidade, independente de quem somos, eu acho que tem que haver respeito. Então, essa história de que macho que é macho come carne, certa vez, eu que ouvi essa história de macho que é macho come carne, eu fiquei assim... É por isso que eu gosto de homens, né? Eu cheguei até a falar isso, porque eu acho isso muito pesado, sabe? Assim, eu sou vegetariana, e daí até fiquei pensando, ai, quem é que essa pessoa? Eu nunca conheci um homem que fosse vegetariano ou vegano, né? Pra falar a verdade. E eu admiro isso, eu acho lindo, eu acho maravilhoso. Porque eu sei que tem uma conexão maior com a natureza, né? Pelo menos a tendência é que seja. Então, macho que macho come carne, eu já cilei, né, que 2024, 1 de fevereiro de 2024, se me apresentar uma pessoa que fala assim, macho que é macho come carne, e outra que me disser assim, eu sou vegetariano, eu sou vegano, viu? Opa, é você mesmo, né? Então, esse macho que é macho come carne aqui, ele tá perdendo valor dentro da sociedade. Então, se você ainda tiver esse paradigma, né, essa história de falar que macho come carne, tá complicado pra você. Né? E Nata comentando aqui, tem mulher em casa porque vou lavar louça. Ouvi essa frase já. É complicado, né? E a gente ainda ouve, né, algumas situações como essa. Por exemplo, a gente sabe que a mulher avançou muito nos postos de poder, né? Nos postos de poder, entre aspas, é claro, né? Como eu estava comentando vocês, ainda tem muita desigualdade. Mas assim, quando a gente vê dos tempos antigos lá, daquela situação antes das guerras, né? A gente vê quando teve aquele contexto dos homens irem lá para as guerras e tal. Então a mulher ela começou a trabalhar também. E isso foi trazendo a mulher para o mercado de trabalho. Sendo que esse mercado de trabalho ainda é muito desigual, né? Infelizmente. E também continua sendo desigual dentro de casa, em tarefas domésticas. Eu não sei se vocês viram as estatísticas em relação aos dados divulgados pelo IBGE, mas a quantidade de horas que a mulher trabalha dentro de casa são bem superiores à quantidade de horas relacionadas ao homem, por exemplo, né? Inclusive lá no post do IBGE estava cheio de comentários machistas, falando assim, né? Eu acabei comentando lá, falei, eu fiz um comentário lá que eu nem lembro qual foi, mas o pessoal começou assim a me responder. Começou a responder assim, porque você que não sai de casa tal hora e volta tal hora. Eu falei, se a mulher trabalha e o homem trabalha e os dois trabalham, sabe? Por que os dois não trabalham dentro de casa também? Quer dizer que a mulher, ela tem que trabalhar fora, tem que trabalhar dentro de casa e o homem só trabalha fora. Você não acha que isso está desigual? Você não acha que tem que haver uma divisão de tarefas dentro de casa e fora de casa? Sabe assim, ambos compartilharem relações iguais? Porque a mulher acaba ficando mais sobrecarregada. E a gente ainda vê esse contexto, né? Que a mulher trabalha em casa, a mulher trabalha fora, a mulher cuida dos filhos, a mulher cuida da casa, a mulher cuida de tudo. E olha que ainda recebe tipos de violência, né? Aquelas violências que a gente vê, psicológica, moral, falando que a mulher tá feia, falando que a mulher não se arruma, falando que a mulher tá gorda. Né? Tudo é motivo. Quando conhece a mulher, você é maravilhosa, não sei o quê. Aí leva pra dentro do relacionamento, começa a cortar todas as amizades da mulher, poda ela o máximo possível, deixa ela lá dentro do quadrado dele e começa um relacionamento abusivo, né? Isso eu falo até que qualquer momento você pode sair desse tipo de relacionamento abusivo. Se você vivenciar, ou até desviver, porque isso não é vida, a qualquer momento você pode sair desse tipo de relacionamento. Que isso não é vida, não é. Simone tá por aqui nos assistindo. Érica, imagine não limpar a casa para se achar macho. Qual mulher vai querer visitar, por exemplo? Érica, Charles, eu lavo e cozinho e não vejo nada demais nisso. Acho que devemos contribuir para o bom andamento da relação familiar e como forma de incentivar nossos meninos a entender. Exatamente. Inclusive, até eu vejo às vezes alguns vídeos que aparecem lá. E eu fico assistindo, eu fico assim, bom, muito bom. Que ensinam, assim, desde cedo, né, as crianças a como conviver de uma forma harmônica entre os sexos, por exemplo, masculino e feminino,
né? Que ambos compartilham as tarefas ali, que estão realmente sendo ensinadas, né? Não sei se vocês já viram esses vídeos, mas eu acho assim que eles são bem educativos. E isso é exemplo, né? A gente passar exemplo para os nossos filhos. Charles, né? Que a mulher não é empregada desde não. Exatamente. Os homens acham que ele tem que ter uma empregada, uma psicóloga, né? Tudo em uma mulher só. Gente, pelo amor de Deus. Vocês aguentam isso? Vocês querem isso pra vocês? Vocês querem ser tudo isso que vocês colocam na gente mulher? É disso que a gente tá falando, sabe? Desconstruir esse machismo estrutural de achar que a mulher tem que fazer tudo, enquanto que o homem só trabalha. Tecnicamente só trabalha porque você trabalhar apenas é uma coisa, mas você fazer trabalho de casa, fazer trabalho de rua, você cuidar de filhos, e tipo assim, sabe? E aí? Como que fica o psicológico da pessoa nesse momento, né? E algumas vezes até ser proibidas, né? Serem proibidas de, por exemplo, de ter relacionamento com outras pessoas, conversar com as pessoas na rua. Você não pode conversar com aquele homem, com aquele homem, com aquele homem. Né? Aí começa, você não pode conversar com aquela mulher porque ela é chata, porque ela é não sei o quê, e por conta daquele homem, porque ele vai dar em cima de você, e porque fulano não gosta de ciclano, não gosta de ciclano. Aí fica apagando todas as pessoas que podem ajudar aquela mulher ali, que podem conversar com ela no dia a dia, sem ser aquele parceiro abusivo, né? Douglas, se falar isso, já acabou o relacionamento, é só separar. É, exatamente, né? Érica, boa noite. Então, vocês podem até enviar essa live para mais pessoas. E a gente vai ler também uma música aqui com vocês, né? Que fala sobre masculinidade, que é do Thiago York. Eu assisti alguns documentários que tratam sobre essa temática. Eu digo até para vocês também, se depois quiserem assistir, que fala sobre masculinidade frágil, masculinidade tóxica. Que é isso que a gente precisa combater dentro da sociedade, para a gente ter mais relações igualitárias e de respeito também, que é o primordial. Mari Gonçalves também está por aqui. E ele fala o seguinte, na música: masculinidade. Eu não sei se vocês já ouviram ela, mas vocês podem deixar até aqui nos comentários também, se por acaso vocês já ouviram, né? Então ela fala o seguinte: eu tava numa de ficar sumido, dinheiro, fama, tudo resolvido. Fingi que não, mas na verdade eu ligo. Eu me achava mó legal, queria ser uma unanimidade. Eu quis provar minha virilidade, eu duvidei da minha validade, na insanidade virtual. Muitas das vezes, né, os homens ainda carregam isso dentro deles, de eu tenho que provar que eu sou homem. Eu tenho que provar que eu sou homem. E nessa prova que eles são homens, eles fazem coisas que não são nada boas, não são nada legais. Eu digo que enquanto mulher, não são nada boas mesmo. E o Thiago York, ele continua aqui na música, ele fala o seguinte: do tipo, para não ser muito sensível, homem não chora, homem não isso e aquilo. Aprendi a ser indestrutível, eu não sou real. Né? A gente precisa olhar para dentro e se perguntar: quem somos nós? Será que eu sou essa casca dura mesmo aqui de sentimento, aquela coisa, sabe, assim, aquele trem que você não tem nenhuma quebra, que você tá trincado, sabe? Será que você é isso mesmo? Será que você não tem algo aí dentro pulsando, pedindo mais, querendo ser diferente? Será que não tem esse algo aí dentro de você, não? Porque todos nós temos nosso lado masculino e nosso lado feminino também. Eu falando aqui com vocês, eu tô falando com o meu lado masculino e o meu lado feminino. E eu acho isso super normal, né? Eu acho que a gente tem que ser sensível, sim. A gente tem que ser sensível à dor do outro, a entender o outro, a ter empatia. E a gente também tem que ter nossa ação, nosso movimento, nosso instinto realmente, assim, de defender as nossas causas. Mas na medida que a gente começa a ultrapassar o limite do outro e ir para a agressão, seja verbal, física ou qualquer outro tipo de violência, eu acho que isso não tá nada legal. Conversando com os meus amigos, eu entendi que não é só comigo. Calar fragilidade é castigo, eu sou o real. E muitos homens, eles têm medo de chorar, eles sentem medo de chorar, porque acham que as pessoas vão começar a julgar. Ah, olha, fulano tá chorando.
né? Aí começa a taxar a pessoa, né? A própria sociedade impõe isso. Mas a gente precisa desconstruir isso dentro da nossa própria mente, porque a gente só muda a si mesmo. Porque quando a gente muda a si mesmo, a gente começa a mudar as outras pessoas. E a gente precisa aceitar quem a gente é. Ou seja, se a gente acredita que a gente pode mudar e a gente tem que mudar, a gente muda. E daí se vão falar? E daí se vão falar se você tá chorando? E daí se vão falar se você tá diferente ou não do agir de algumas outras pessoas? E daí? Por exemplo, eu. Vamos citar um exemplo, né? Só pra vocês entenderem. Eu deixei de tomar álcool a partir do momento que eu conheci um homem e ele falou pra mim que não tomava álcool. Eu, caraca, eu tô conhecendo um homem que tá falando aqui pra mim que ele não toma álcool. Até então eu sempre conheci pessoas que bebiam. E eu tô conhecendo essa pessoa, então eu achei extraordinário. Eu falei, caramba, como que deve ser a sensação de não tomar álcool? Eu fiquei curiosa, eu fiquei assim, caramba, ele é diferente. Ele é diferente. Isso me chamou a atenção. Então, o tempo foi passando, né? A espiritualidade também veio, a luz veio de uma forma muito intensa na minha vida. E algo que eu fazia somente por questão de socializar. Vamos socializar, eu tenho que beber, né? Então eu só fazia isso porque eu não gostava nem do gosto do álcool. E daí eu deixei de beber daí. Vou viver a minha vida, aquilo que eu acredito, aquilo que eu aprendi a ser. Então, hoje em dia, por exemplo, quando tem algum evento, alguma coisa assim, e eu vejo que não tá legal, não tô curtindo, eu saio fora. Eu simplesmente caio fora. Oi, tudo bem? Então, agora eu preciso sair, tudo bem? Parabéns, muito bem, ok, obrigado. Mas eu vou sair, porque eu aprendi onde eu tenho que me colocar. Eu aprendi o meu limite, até onde eu posso ir. Eu aprendi que os meus valores eles não são vendidos à troca de algo que, por exemplo, é passageiro. Você tá ali, você bebe, e depois você vai conviver com você mesmo. Será que isso vai ser legal? Será que vai ser bom? Né? É isso que a gente tem que se perguntar. Aonde os nossos valores estão sendo vendidos? Em que mercado está sendo vendido? Né? Igual quando a gente também, por exemplo, eu deixei de comer carne, eu escuto muitas piadas, né? Mas o que importa de verdade é aquilo que eu aceito, aquilo que eu acredito, aquilo que está dentro de mim. Eu me desconstruir para me reconstruir. E isso a gente pode fazer a qualquer momento. Estamos aqui, ó, no Instagram, produtora Fênix Art. Fênix é ressurgir das cinzas, é se renovar e ir para o novo. Essa é a oportunidade, a gente vivenciar o novo, aquilo que a gente acredita. E aquilo que a gente ainda não sabe, a gente vai, começa a pesquisar e começa a ter a curiosidade para poder vir essa abertura de mente. Né? Eu comecei a fazer perguntas para o meu subconsciente sobre imunidade, sobre vários dos aspectos da psicologia também, né? Da minha biologia. E eu comecei a entender o meu corpo, como ele funcionava, o que ele precisava, o que ele queria, né? E eu comecei dando também vazão a isso, a sentimentos bons para a sociedade. Eu comecei a fazer boas obras. Então isso foi muito bom, muito positivo. E quando tem esses eventos em churrasco, alguma coisa, eu participo na medida do possível. Primeiro porque eu não como, né? Aquelas coisas que estão lá, né? Primeiro que eu tenho sentimentos. Então eu participo na medida do possível. Né? Mas o que dá pra mim, ok. Mas também o que não dá pra mim, eu saio fora. Eu me retiro do ambiente. A gente não é obrigado a nada. Nós somos seres livres. E eu acredito que independente das escolhas do outro, a gente também precisa ter respeito. Né? Ou seja, e esse respeito tem que ser mútuo também. Eu respeito a escolha do outro, a vivência do outro, a experiência do outro. Mas também eu espero isso em volta. Né? E se eu não recebo, eu simplesmente me retiro. É assim que a vida acontece. E o Douglas está comentando aqui. Eu acho que tanto homem quanto mulher tem que ter vida social normal, mas sem muita amizade, como trocar WhatsApp, essas coisas, independente de ser homem ou mulher. Muita amizade com outra mulher ou outro homem, eu acho que ele falou. Então, gosto de bebidas alcoólicas, as pessoas se transformam, eu não. E na verdade, eu nem vou mais. Quando a gente faz o estudo esotérico da bebida alcoólica, né? Álcool significa alma. E quando a gente vai fazer esse estudo esotérico aí, a gente percebe que nós ficamos suscetíveis a outras influências, porque não existe somente eu e você nessa live, nessa vida aqui.
além dessas coisas materiais que a gente vê, a gente tem também as coisas espirituais. Então, tem essa abertura, né? É por isso que também uma das razões que eu evito tomar álcool. Mas eu respeito, como eu mesmo falei, eu respeito as pessoas. Poemia crônica. Por exemplo, eu passei por um relacionamento tóxico onde eu suportava até o extremo alguns ambientes. Só que aquilo me fazia tão mal, aquilo me sugava tanta energia, eu saía tão mal do ambiente, mas tão mal, pelo que eu via, pelo que eu sentia, pelo que eu ouvia das pessoas que tinham já passado da conta e ainda suportava, ainda aguentava, nossa senhora. Mas assim, eu mudei totalmente de ideia, porque agora eu escolho preservar as minhas energias, né? E usar isso de forma mais harmônica, né? Ou outro homem não dá certo. Chabita por aqui também. Douglas está comentando. Porque sexo oposto vai rolar um carinho, não tem o que fazer. Então é bom evitar. Porque sexo oposto vai rolar um carinho, não tem o que fazer. Então é bom evitar. Não entendi muito bem a colocação aqui. E daqui a pouco a gente vai ter também a presença do nosso convidado especial, né? E eu tô vendo aqui que eu não recebi nenhuma mensagem dele, mas espero que ele esteja por aqui, né? Deixa eu enviar a live pra ele, que daí ele já vê que a gente tá por aqui, né? Mas enfim, vamos lá. Então, continuando a música. Cuida, meu irmão, do teu emocional. Cuida do que é real. Cuida, meu irmão, do teu emocional. Cuida do teu real. Masculinidade frágil, coisa de menino. Eu fui profano e sexo é divino. Essa frase, ela é muito legal. Quando a gente fala que eu fui profano e sexo é divino, a gente tá em duas vertentes. O profano e o divino. O profano é aquilo que a gente faz de forma aleatória, de forma que a gente tá inconsequente, inconsciente. Divino é quando aquilo transcende, quando aquilo realmente vai pro céu, sabe assim? A gente sente as energias boas. Da minha intimidade, fui um assassino, né? Aí ele fala uma palavra que eu acho que eu não devo falar aqui, porque talvez, né, corte os algoritmos. Quando criança era chamado de, né? Aí ele fala outra palavra também. Mas eu acredito que essa palavra eu posso falar, né? Quando criança era chamado de bicha, né? E realmente as pessoas torturam as outras. Eu não sei se você, homem, já passou por isso. Por exemplo, ou até você também que tem uma sexualidade, né? Tem a sua liberdade de sexualidade, por exemplo. Né? E vocês podem deixar até aqui nos comentários, se por acaso eu tiver, né, falando alguma coisa errônea, né? Vocês deixam aqui nos comentários que eu acabo corrigindo a forma que eu tô falando com vocês, né? Então, ele fala aqui o seguinte: como se fosse um xingamento, que mais coisa esquisita. Aprendi que era errado ser sensível, quanto à inocência. Inclusive, até, né, a gente tem aí o Big Brother Brasil, e se a gente for olhar do ponto de vista do aprendizado, a gente vê várias questões vigentes ainda dentro da sociedade, o machismo, o racismo, né, a xenofobia. A gente vê várias questões lá relacionadas a preconceito lá dentro do Big Brother Brasil. Inclusive, até eu vi uma postagem uma vez do... Como é que é o nome dele? Eu sei o nome dele. Que morou lá em Jaboatão dos Guararapes. Ó, gente, nunca julga as pessoas pelo aquilo que vocês estão vendo no momento presente. Vocês nunca sabem do futuro, hein? Né? Então, como é que é o nome dele, meu Deus do céu? Gil do Vigor, né? Ele tem um vídeo lá no Big Brother Brasil que ele postou no Instagram, dele falando: eu sou bicha, eu assumo para todo o Brasil que eu sou bicha e tal, não sei o que. Gente, a gente tem que ser livre realmente pra dizer: se eu sou isso, eu sou aquilo outro, e daí? A vida é minha, tipo isso, sabe? A gente tem que assumir o nosso posto de empoderamento, de saber quem somos e defender também quem somos, porque isso importa. De uma forma, é claro, que não vai agredir outras pessoas. Porque esse machismo, esse que agride, a gente tem que quebrar.
Então, tava terminando o comentário que fiz antes. Iná, né, falando aqui sobre intolerâncias. Então, vamos lá. Eu tive medo do meu feminino. Eu me tornei um homem reprimido, meio sem alma, meio adormecido. Um ato fálico autodestrutivo. Você também tem medo do seu lado feminino? Né? Porque todos nós temos um lado masculino e um lado feminino. E cair na pornografia. Essa, né, ele fala uma palavra lá, só vicia, te suga a alma, te esvazia e quando vê, passou o dia. Inclusive, até gostaria de citar uma situação muito chocante dentro da mente de alguns homens. Eles acham que nós mulheres somos objetos. Nós não somos objetos. Nós somos seres delicados. Temos nossas delicadezas. Então, se por acaso você que está assistindo essa live aqui assiste essas coisas da pornografia, cara, isso não é nada legal, sabe? Assim, porque a mulher é diferente. A mulher que você vai encontrar, a parceira, a sua parceira, sabe? A sua namorada, a sua noiva, a sua esposa, a pessoa que você quer conhecer talvez, seja diferente. Essa pessoa é diferente daquilo que você vê lá naqueles trem errado, né? Fazem os trem sujos, né? Com toda sinceridade, assim, que não é real. É como o próprio Thiago York fala aqui, não é real. Não é real. Aquele prazer não é real. Você não mistura o que tá lá com o que é real, com o que tá aqui na sociedade, com as mulheres aqui da sociedade. A mesma coisa as mulheres que assistem também. Não misturem os homens, né? É tudo muito diferente. A realidade é aqui. Eu, você, a gente tá conversando e as pessoas são reais, mas aquele mundo lá, aquilo não é real, né? Eles estão lá se pagando, tecnicamente falando. Aquilo ali é por dinheiro, não é por amor. Então, quando você vai encontrar alguém, seja carinhoso com essa pessoa, seja carinhosa com essa pessoa, né? Xabi tá comentando aqui, cheguei agora, vi que estamos falando de machismo, né? E ele tá perguntando aqui, como o machismo se manifesta? Através de palavras, de atitudes, por exemplo. Ser machista não seria um ato de defesa pessoal? Então, é nesse contexto aí que a gente tá querendo desconstruir, por exemplo. Eu não sei qual que é a sua idade, por exemplo, mas geralmente os homens que têm uma faixa etária entre 40 anos ou mais que isso, eles vêm de uma sociedade já passada, onde a mãe apanhava do pai, onde o pai era agressor, onde o bisavô era agressor, né? Seja agressor verbal, seja agressor físico, né? Eu sou o homem da casa, você não trabalha, né? Ou você não pode falar com ciclano, você não pode falar com fulana. Ah, haja desse jeito, ah, não seja bichinha, sabe? Então, isso é machismo. Isso é o machismo que a gente precisa combater, porque esse é o machismo que invade o outro de uma forma que não é boa, que não é benéfica. Então, a música, ela fala o seguinte: suga a alma, te esvazia, e quando vê passou o dia, e você pensa que devia ter outro corpo. Aí ele fala outra palavra lá. A ansiedade vem e fica. Isso não é vida. Cuida, meu irmão, do teu emocional. Cuida do que é real. E olha, eu digo que eu sou terapeuta. E também muitos homens, devido a essas questões da pornografia, eles sentem dificuldade, sim, por exemplo, de ereção, de ter prazer sexual com as suas parceiras, e eles vêm buscar terapia, porque estão lá viciados naquela situação que não é real. Então eles começam a reprimir isso, né, dentro de si. E essa coisa reprimida começa a se tornar um transtorno mental. E a partir do momento que vai para a mente, aí começa a afetar o corpo. Então é preciso tratar essas questões. Isso é tabu, isso é tabu. A gente ainda trata essa questão sexual ainda de uma forma muito, como é que eu posso, muito fechada, né? Eu tava até vendo, né, as questões do sexo, que a gente trata como tabu, e outras questões também que eu até tô tratando como próprio tabu, porque eu não consigo nem falar aqui durante a live, né?
Mas enfim. Quem sabe um dia. Cuida, meu irmão, do teu emocional. Cuida do que é real. Cuida, meu irmão, do teu emocional. Cuida do que é real. Meu pai foi minha referência de homem forte. Trabalhador, generoso, decidido, mas ele sempre teve dificuldade de falar. O pai do meu pai também não soube se expressar. Nisso a gente entra dentro do contexto da árvore genealógica ferida. Por exemplo, quando a gente vem do nosso bisavô, vem do nosso avô, né? E vem do nosso pai, e a gente toma esse contexto aí como certo, como correto, como a forma masculina correta de agir. Sendo que essa forma masculina às vezes só machuca, só agride, né? Será que é isso que a gente quer ser mesmo? Será que é isso? Será que não tem algo maior que isso, não? Por esses homens é preciso chorar e perdoar. Essa dor guardada até agora enquanto escrevo me assombra se o que eu digo é o que eu devo. E nisso a gente vê também o contexto, por exemplo, da constelação familiar. É preciso a gente perdoar o nosso passado, perdoar as experiências ruins que aconteceram na nossa vida, perdoar as pessoas que machucaram, né? A nossa vida, na nossa trajetória de fato. Né? É preciso a gente perdoar o nosso pai, a nossa mãe, para que a gente se reconstrua, para que a gente ressignifique também os momentos. E o Douglas está comentando, verdade, minha mãe nunca mais conversou com meu pai depois que separaram. Acho isso muito ultrapassado. Amava escritor, Douglas. Exatamente as questões das feridas, por exemplo, né? Às vezes as pessoas se casam e elas se casam ali sobre um sentimento de paixão, de amor, e elas deixam uma situação desgastar ao longo do tempo. E vão também para a violência, e daí acaba com tudo, né? E daí acaba o sentimento, acaba tudo, na verdade. Acaba o casamento e as pessoas se distanciam realmente, porque essa dor existe. E é isso que a gente busca tratar quando a gente fala de desconstruir esse machismo. Um eco de medo, o que será que vão dizer, o que será que vão pensar, a rejeição ensina cedo, seja bem bonzinho ou então vão te cancelar. Que complexo é esse, mamãe, é você? Me iludi nessa imagem, tentei me esconder, eu só posso ser esse Tiago, cheio de virtude, cheio de estrago, que afago crescer, aceitar. Esse homem macho, machucado, esse homem violento, homem violado, homem sem amor, homem mal amado. Muitas das vezes a gente vê questões, por exemplo, também onde a mulher sofreu abuso sexual na infância, ou em outra fase da vida, só que o homem não fala sobre isso. O homem que sofre abuso, ele não fala sobre isso, porque ele acha, né? Não sei o que ele acha, mas assim, ele não fala sobre. E isso guarda mágoa, guarda sentimentos aí reprimidos dentro dele. E se ele não trata isso, ele acaba, como é que eu posso dizer, perpetuando também esse mesmo abuso. E é preciso tratar. É preciso tratar. Se a gente foi abusado um dia, a gente consegue tratar também. Fazer uma terapia, ressignificar esses momentos de trauma. Precisamos nos responsabilizar, meus amigos. A gente cria um mundo extremo e opressivo. Diz aí se não estamos todos loucos. Por um abraço, que cansaço. Eu até ouvi um relato também de um homem que ele tava... Olá! Você daqui a pouco faz parte aqui com a gente, hein? Fica conectado aí. A gente tá aqui começando. Caiu uma chuva aqui em Ouro Preto. Não sei que você tá por aqui em Ouro Preto, mas enfim. Caiu uma chuva aqui em Ouro Preto. Que eu pensei, ai meu Deus, salva! Né? Mas graças a Deus, né? Depois do temporal, né? Vem a abundância, vem as coisas boas, né? Chuva de bênçãos. E a gente tá conversando aqui sobre machismo estrutural. Daqui a pouco a gente vai te convidar aqui
pra gente entrar ao vivo, né? E como eu tava falando aqui anteriormente sobre essa questão do abraço, né? Eu até ouvi o relato de um homem uma vez que eles têm o costume, né, de apertar a mão, assim. E isso foi perpetuando nessa questão do aperto de mão e a mulher dá dois beijinhos assim do lado. E outros países também isso é diferente, a cultura, mas enfim, né? E não se abraçam tanto de verdade, né? Eles têm essa dificuldade de se abraçar. E eu ouvi uma vez que um amigo meu, né, deu um aperto de mão e de repente deu vontade de abraçar. E abraçou lá, a pessoa fez, poxa, faz tanto tempo que eu ganhei um abraço. A pessoa falou, o homem falou, faz tanto tempo que eu ganhei um abraço, obrigado, irmão, por ter me dado um abraço. Tipo isso, sabe? Então esses paradigmas que tem que ser quebrados. Às vezes você só quer um abraço e às vezes você fica oprimido lá. O que as pessoas vão pensar de mim, né? Homem tem que apertar a mão, né? Não tô aqui quebrando um paradigma de apertar a mão, até porque isso faz parte. Mas assim, abraço também é importante. Abraço e acolhe o outro, né? Então a gente fala aqui também na música o seguinte: cuidado com o excesso de orgulho, cuidado com o complexo de superioridade, mas cuidado com desculpa para tudo, cuidado com viver na eterna infantilidade. E é dentro desse contexto mesmo da infantilidade que muitos homens, ao invés de procurar uma parceira, eles procuram uma mãe, uma segunda mãe. Então, né, tem aquela visão ainda, às vezes, né? Quando a mãe é, por exemplo, a mãe bonzinha que faz comida, que leva a comidinha, que... Como é que eu posso dizer? Quais mais ações? Que limpa a casa, né? Então tem aquela visão antiga ainda da mãe que faz essas coisas. É que é uma parceira que seja mãe, mas não que seja parceira, sabe? Não quer tratar a parceira como parceira, quer tratar a parceira como mãe. Tem que fazer tudo pra ele e do jeito dele. Então é isso que a gente precisa desconstruir na sociedade. A gente precisa ter uma sociedade mais igualitária, mais humana, realmente. E ele tá comentando aqui: pois é verdade, temos que perdoar, mas por mais que a gente perdoe a dor, a ferida, sempre estará lá. E qualquer gatilho fará que aquela raiva, problema volte. Difícil. Exatamente. Eu sei o quanto é difícil perdoar. Eu digo isso porque eu passei por situações na minha vida, né? E assim, pessoas do meu próprio contexto ali que eu considerava, eu ficava, nossa, logo fulano, sabe? Logo fulano, por quê? Por quê, meu Deus, por quê? Passei anos da minha vida torturando isso na minha cabeça. Se fosse assim, se fosse assado, se fosse cozinhado, se isso, se aquilo. Só que a gente não tem como voltar num tempo. A gente pode resolver agora, aqui e agora. Agora é o momento de cura. Agora a gente procurar isso. E eu levei alguns anos, porque não tinha consciência ainda da espiritualidade. A partir do momento que eu entendi o perdão, ficou mais fácil perdoar as pessoas. Então, assim, antes eu tinha muita dificuldade de perdoar. Mas depois ficou mais fácil. Eu entendi a espiritualidade. Então eu mesma me forçava a perdoar. Eu preciso perdoar, eu preciso perdoar, eu preciso perdoar. Então quando vinha aquela mensagem na nossa mente de aconteceu isso, aconteceu aquilo, eu preciso me libertar disso, isso não me representa, isso não sou eu, é daqui pra frente, eu preciso evoluir, eu preciso crescer com isso, eu preciso aprender. Se eu ficar pensando somente nisso como uma coisa de dor, isso não vai me levar pra frente. Isso vai me arrastar pra trás. Certa vez eu estava assistindo uns vídeos no YouTube e falava justamente sobre isso. Sobre as pessoas que a gente guarda dentro da gente e a gente torna elas prisioneiras. Só que a gente fica junto delas também. A gente tá preso junto com essas pessoas aí. A partir do momento que a gente solta essas pessoas de dentro da gente, a gente se liberta também pra vida. A gente solta também, a gente se solta pra vida. Pode até demorar a acontecer, mas acontece, né? A partir do momento que a gente tem noção maior da espiritualidade, isso acontece de forma mais rápida. Tem até Ho'oponopono que a gente pode fazer. Por exemplo, ele é assim, sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato, sou grata. Por exemplo, aí a gente coloca o nome completo da pessoa, a gente fica falando, sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Quando vem aquele pensamento de raiva, de ódio, de rancor, a gente começa a falar essas coisas mentalmente. E isso vai fazendo a limpeza do ambiente, da nossa energia, vai fazendo a limpeza, sabe? E isso faz bem, a gente renasce.
Certa vez eu perdoei uma pessoa e a pessoa, ela, depois de anos, chegou pra mim e perguntou se eu perdoava. Você me perdoa por aquilo? Eu fiquei, eu já perdoei. Assim, na minha cabeça, eu já tinha perdoado, né? Mas o perdão não leva tempo pra todo mundo. Pra todo mundo leva tempo. E não sofra por aquilo que as pessoas te fizeram. Sofra por aquilo que você fez para as pessoas. E se você ressignificou isso dentro de você, se perdoe também. Sabe? O perdão é uma das melhores coisas que pode acontecer na nossa vida. Cuidado com padrões radicais, cuidado com absurdos normais, cuidado com olhar só para o céu e fechar o olho para o inferno que a gente mesmo é capaz. Cuida, meu irmão, do teu emocional, cuida do que é real. E eu digo que a inteligência emocional ela é necessária tanto para o homem quanto para a mulher, quanto para qualquer pessoa. A inteligência emocional é essencial para a gente conviver em sociedade. Isso também evita, por exemplo, dos homens, né, agirem de forma agressiva. Quando você tem a noção dos seus próprios sentimentos, daquilo que está guardado, daquilo que precisa ser curado, você não bota para fora de uma forma agressiva. Você não vai bater no outro, você não vai falar palavras feias pro outro, você não vai querer controlar a outra pessoa. Você vai começar a tratar isso dentro de você. E você vai, consequentemente, nutrir boas relações. A partir do momento que você trata isso que tem dentro de você. E aí, Iná tá comentando aqui, ó. A gente nasce e vai crescendo dentro de uma caixinha construída por terceiros. E quando a nossa identidade é alcançada, encontrada, surgem esses paradigmas. Arte Podcast também tá por aqui. Miguel Poesias, Star, Miguel Monteiro, Fabrício, Vinícius. Muito bem. Envie essas mensagens também, gente. Essa live para mais pessoas estarem aqui conectadas com a gente. Né? Vem se conectar com a gente, vem se conectar a Produtora Fenciar, achar o nosso projeto, né? A evolução em conhecimento. Vamos juntos aqui conectados. Minha alma profunda e se afoga no raso. Ele fala isso. A nossa alma realmente é profunda. E às vezes a gente tá lá só na superfície, sabe? A gente só vivenciando a superfície da vida, só as relações superficiais, só a vida superficial, e a gente nem encontra o que é que tem dentro da gente. Às vezes tá lá uma coisa tão linda, tão maravilhosa, tá lá uma rosa aberta, uma coisa maravilhosa, e a gente não encontra essa coisa dentro da gente, e a gente fica lá somente no raso. E a gente não mergulha nesse profundo que é a gente mesmo, que é nosso ser, que é nossa essência. Eu fico zonzo, fico triste, fico pouco, fico escroto. Eu sigo a risca o que é ser homem, isso não existe, a vida insiste o tempo todo que eu repense. O que é ser homem, o que é ser homem, o que é ser homem. Há tantos e tantos e tantos e tantos possíveis homens. Ser homem por querer se aprender todo dia, dominar a si mesmo, apesar de qualquer fobia a respeito. Tem que ter peito, tem que ter, uma palavra lá, para amar direito, vou dizer que não, esperando sentado por salvação. Conexão, empatia, verdade, divino propósito, responsabilidade, deitar a cabeça no travesseiro e sentir paz, por ter vivido um dia honesto. Ser homem exige muito mais do que coragem, muito mais do que masculinidade. Ser homem exige escolha, meu irmão. E aí, né? Qual que vai ser a sua escolha? Então, a gente que está falando sobre essa temática do machismo estrutural. E dentro desse mesmo contexto, a gente vai abordar também outras questões. A gente vê que é um tema muito profundo, né? Esse tema aqui. E necessário também. Né? Rafael, deixa aqui nos comentários se por acaso você estiver assistindo a nossa live. Porque daí a gente começa daqui a pouco ao vivo. Né? Deixa eu enviar aqui novamente para ele. Então daqui a pouco a gente começa o nosso ao vivo, né? Como eu tava falando aqui para vocês, essas frases que a gente citou aqui, macho que macho come carne, macho que macho bebe, né? Quantas dessas frases você utiliza na sua vida ou para definir o que é ser homem? Quantas dessas frases, né? Macho que macho não faz serviço de casa,
né? Você taxar os outros por ser uma pessoa mais sensível. Graças a Deus que eu amo pessoas que são sensíveis, que têm empatia. Não, eu acho maravilhoso. Aí chama a pessoa de bicha, né? Aí fala que macho não chora, né? Se você é homem que tivesse nessa live aqui, né? Sente vontade de chorar, chore, desague, deixe lavar. O choro, ele lava a nossa alma. E o choro, ele liberta. Ele é libertador. Ele liberta a dor. Então, já já a gente entra aqui ao vivo com o Rafael, né? E a gente tá aqui em torno da hora de... São 8h33? Não, 8h12. Né? Estamos a 1h e 12 minutos de live aqui, super profundas, né? E a gente vai dando andamento aqui. Inclusive, outra frase também que é muito colocada, né? Inclusive até para definir alguns animais dentro do contexto da biologia é o seguinte: sobre macho alfa. Ah, você é alfa, você é beta, você é teta, você é sei lá o quê. E a gente fala isso sobre frequências, né? Frequências também. Mas assim, quando a gente você pega e fala que uma pessoa é macho alfa, a gente tá falando dos animais também, né? E daí a gente tá colocando o homem como ser irracional também. E esse mesmo homem dentro do contexto do machismo, a gente vê essas questões de exibição, de, por exemplo, garante a caça e conquista das melhores fêmeas do bando. Aí eu fico me perguntando, né? Tô olhando na internet o significado. Fico pensando, que fêmeas são essas? Porque eu, Juscelene Barbosa, assim, eu não sou esse tipo de fêmea, não. Eu não sou caça, não. Né? Eu sou uma mulher, eu tenho sentimentos. Né? E eu garanto também que as outras mulheres, a maioria delas, elas não são desse tipo, né? Elas não são isso. Então eu falo o seguinte: o beta é mais cooperativo e não faz questão de participar de disputas masculinas. Que bom que o beta é mais cooperativo. Eu gosto de pessoas cooperativas. Eu acho que a sociedade ela precisa de mais pessoas cooperativas e menos competitivas, porque eu acredito que quando a gente age em cooperação com o nosso próximo, quando a gente age em união, quando a gente dá a mão para o nosso próximo, a gente está abraçando também partes de um todo que é o universo. E a gente é bem mais quando unidos, né? Então essa reflexão aí também que eu quero deixar aqui com vocês. Bruno também está por aqui nos assistindo. E a gente vai, daqui uns instantes também, fazer a leitura de um relato que a gente recebeu aqui sobre violência doméstica. Como é de verdade. E eu quero dizer também que se você é mulher, se passa por alguma situação de agressão, que você entre em contato com a gente, que a gente te apoia, tá bom? A gente tem uma rede e a gente consegue instruir você como proceder e também te auxiliar de forma da sua saúde mental. E se você é homem, tiver intenções de mudar, tiver intenções de procurar apoio com a gente também está disponível. E se você também, homem, quiser nos apoiar nesse nosso projeto, a gente também está disponível, né? Entre em contato através do nosso Instagram, principalmente lá no Instagram Evolução e Conhecimento, que a gente fica responsável também por responder as mensagens, tá bem? Então vou chamar aqui para entrar ao vivo com a gente o Rafael. Cláudio também está por aqui, né? A gente está falando sobre machismo estrutural. Hoje foi um dia muito intenso. Deixa eu ver aqui. Hoje tá assim, um dia muito intenso. Então a gente vai continuar aqui com vocês. E deixem aqui seus comentários, suas perguntas, suas dúvidas. Printa essa live aqui também. Marca a gente depois lá no Instagram, né? Produtora Fênix Arte, Evolução e Conhecimento. Divulga para mais pessoas também essa live, né? Clica no botão aí de compartilhar. O Reirazinho tá por aqui.
Será que a gente tem que fazer a parte 2? Deixa eu ver aqui. Produtora Finiciarte. Então deixa aqui nos comentários, gente, se vocês estão conseguindo interagir aqui com a gente, porque pelo menos pra mim não tá aparecendo, né? Deixa eu ver aqui. Realmente, só tá com a imagem da Feniciar. Gente, o que é isso? Então a gente vai fechar a live aqui, tá? E vai abrir uma nova live. É até bom que ela fica em 2 partes. Então daí fica mais legal também de assistir depois.